vem de nós, vem dele, a salvação começa e termina por ele. E hoje, como é dia de Santa Ceia, é um dia de celebrarmos a morte e ressurreição de Cristo. É dia de nós lembrarmos do sacrifício vicário, substitutivo, que Jesus fez em nosso lugar. Hoje é o dia de nós memorizarmos, porque Deus nos chamou, nos escolheu desde antes da fundação do mundo, com seu amor imenso, o seu amor que transcende o nosso entendimento. Ele nos escolheu para que fôssemos nova criatura, através de Cristo Jesus. E sendo nova criatura, pudéssemos praticar boas obras, sermos testemunhas fiéis da sua obra aqui na terra. Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus não nos chamou para sermos infrutíferos, muito pelo contrário. Ele nos chamou, nos convocou, nos elegeu para que fôssemos dar fruto, fruto digno de arrependimento. Gostaria de ler com os irmãos uma porção da Palavra de Deus no livro Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, apenas 3 versículos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 17, 18 e 19. Que diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Amém? Irmãos, nós estamos falando de uma igreja que se encontrava em Roma. O autor dessa epístola é o apóstolo Paulo. Ele escreveu aos Romanos quando ele ainda estava em Corinto, por volta do ano 55. O que estava acontecendo em Roma? Alguns anos antes, para nós entendermos, o imperador Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma, devido ao conflito que tinha étnico na cidade. Então todos os judeus tiveram que ir embora de Roma, sair, foram expulsos. Nisso foram expulsos os judeus tradicionais, ortodoxos, e também os judeus cristãos, aqueles que acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Sendo assim, a igreja que existia em Roma, ela se tornou uma igreja totalmente gentílica, porque ela era uma igreja que anteriormente era composta de judeus cristãos e gentios cristãos. Mas como os judeus foram embora, ficou somente os gentios. E a história conta que os judeus, indo embora, foram expulsos, ficaram em torno de 5 anos fora de Roma. Após a morte do imperador Cláudio, os romanos, após a morte do imperador Cláudio, os judeus retornaram para Roma. Nisso, os judeus cristãos voltam. Quando eles retornam para a sua igreja, essa igreja já estava mudada, porque segundo eles, os seus costumes, por serem judeus, eles queriam que a igreja cumprisse todos os mandamentos da Torá, da lei de Moisés, que circuncidasse as pessoas, que seguisse a dieta deles, as regras alimentares, os festivais, guardasse o sábado. Mas os gentios cristãos, a igreja que estava firmada e localizada em Roma, não praticava e não acreditava nessas coisas. E houve muita divisão e dissensão no meio da igreja. Não havia mais comunhão entre esses irmãos, porque tinham pensamentos divergentes. E nós sabemos que onde há pensamentos divergentes, doutrinários, de costumes, há conflitos. E esses conflitos separam a igreja. E foi necessário que o apóstolo Paulo, estando ainda lá em Corinto, escrevesse a carta aos Romanos,
para falar a esta igreja, uma igreja tão grande, uma igreja tão importante, uma igreja que era o centro do evangelho para o mundo da época, numa cidade que era uma cidade que tinha uma importância muito grande para a expansão do evangelho, mas era uma igreja problemática, com muitos conflitos, com muitas divisões, e foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse, redigisse essa carta para doutrinar, para ensinar, para posicionar a igreja como devia fazer. Se nós olharmos o capítulo 14, a qual está inserido este texto que nós lemos, nós vamos observar que o apóstolo Paulo está ensinando sobre as questões do que comer e o que não comer, o que pode fazer e o que não pode fazer, como deve se agir, como é a consciência do cristão. Porém, no meio desta carta, no meio desta perícope do capítulo 14, ele cita esses 3 versículos que são muito abrangentes. Ele vem nos ilustrar e nos ensinar que o reino dos céus não é comida nem bebida. Ele não é feito de regras e tradições humanas. O reino dos céus não está baseado em coisas visíveis ou em coisas naturais deste mundo. Porque o reino dos céus, como o Senhor Jesus já tinha dito lá atrás, ele está dentro de nós, entre nós. O reino dos céus, ele é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Porque Jesus veio trazer o reino dos céus à terra. Ele inaugurou o reino nele mesmo. O reino começou com ele. O reino já está entre nós. Nós já participamos dele, mas ainda será concretizado lá na glória. É o já e ainda não. Já estamos e participamos do reino. E nós vivemos a plenitude deste reino. O reino dos céus é o reino espiritual. Se nós lembrarmos, Jesus tinha um conflito muito grande com os fariseus da sua época, com os saduceus, com os escribas, por causa do pensamento que eles tinham acerca do Messias. Porque eles achavam que o Messias seria um líder político, religioso, que iria libertar Israel das mãos de Roma, queria trazer o povo novamente para os caminhos de Deus. E quando Jesus fala que estava chegando o reino dos céus, eles ficavam pensando, mas quando ele vem? Como ele vem? Como nós vamos ver o reino? Que sinal vai existir para eu saber que o reino dos céus já começou? E ele diz, o reino dos céus, ele não tem visível aparência. Se disserem que está aqui ou ali, não acreditem, porque o reino dos céus está entre vocês. Os fariseus não entendiam que Jesus estava falando dele próprio. Ele veio como o líder que veio trazer o reino dos céus através das curas, dos milagres, da libertação, da transformação de vida, da mudança de status político, econômico e social. Porque aonde Jesus Cristo entra, na casa onde Jesus entra, há mudança. O reino dos céus começa a se expandir. A Bíblia diz que Deus nos transportou dos reinos das trevas para o reino do Filho amado. Nós hoje não somos mais uma criatura, mas sim filhos de Deus por adoção, através de Jesus Cristo. Jesus, que é o Verbo de Deus, o Logos, ele que é o primeiro príncipe, o primogênito de toda a criação. Ele veio a este mundo, padeceu, viveu debaixo da lei, sob o jugo da lei, e cumpriu toda a lei, para que ele tivesse autonomia e autoridade de salvar, de resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Logo, Jesus Cristo, sendo Deus, 100% Deus e 100% homem, ele veio a este mundo, padeceu, morreu no meu e no seu lugar,
para que hoje nós pudéssemos estar aqui, proclamando as boas novas de salvação, falando do Evangelho. Ele nos inseriu na nova aliança. Nós, segundo a palavra de Deus, lá no mundo estávamos mortos, segundo os nossos pecados e delitos. Mas Ele nos deu vida, nos vivificou, para que pudéssemos nele, crendo na sua palavra, pudéssemos ser transformados, ser regenerados. Agora nós não somos mais uma velha criatura, mas sim uma nova criação em Deus. E essa nova criação tem a mente alterada, mudada. O Espírito Santo é o penhor, o selo que nos resgata. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não vivemos mais para nós mesmos, mas a vida que vivemos, vivemos para Ele. Porque Ele morreu por nós e nos resgatou e fez de nós povo seu, o povo adquirido da promessa. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus e acesso à herança através do patriarca Abraão, porque foi predito que nele seria abençoado todas as famílias da terra. E quando nós aceitamos a Jesus, adentramos a nova aliança, a qual hoje iremos celebrar. Nós agora participamos da família de Deus. Nós temos um status de justificado perante Deus. Glória a Deus. Se antes nós estávamos condenados pelos nossos pecados e iniquidades, agora o sangue do Senhor Jesus nos resgatou, nos purificou e nos tornou um povo seu, exclusivo, santo e irrepreensível, para que pratiquemos boas obras. Mas este reino que Jesus vem inaugurar, que nós não vamos ver com visível aparência, ele está dentro de nós. E para que eu tenha acesso ao reino dos céus, os próprios Senhor Jesus nos diz que nós deveríamos segui-lo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Tomando a sua cruz, continuar a caminhada. Não podemos parar, não podemos olhar para trás, não podemos ficar estático no caminho. Sabemos que a nossa jornada, a nossa caminhada, ela é rumo ao céu, mas somente aqueles que foram fiéis, que tiverem a segurança em Cristo, que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida. E o Senhor Jesus nos convida a estar com Ele. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, eu entrarei, serei com Ele e Ele comigo. O Senhor nos convida a fazer parte do seu reino, a fazer parte da nova aliança que Ele inaugurou no seu sangue. Esta nova aliança, a qual o mundo não conhece, não pode participar. O homem, por mais sábio, importante e rico que seja, ele não pode comprar a sua salvação. Ele não consegue ter acesso a Deus pelo que ele tem, pelo que ele faz, pelo que ele é. Mas aprove a Deus escolher nós, os pequeninos, para participarmos da sua graça, participarmos do seu reino. Ele nos justificou, nos purificou, nos santificou. Agora temos paz com Deus. Não somos mais estrangeiros, forasteiros, não. Agora nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, Ele cuida de nós. Porque o Senhor tem prazer em abençoar a sua igreja, a sua noiva. Logo nós fomos inseridos no corpo de Cristo, a qual Ele é o cabeça. Se Ele é o cabeça, Ele é quem comanda, Ele é quem coordena, Ele é quem guia, é quem direciona. E nós, com toda a importância, servimos a Deus, cada um com sua dádiva, com seu dom, da sua maneira, naquilo que foi chamado. Nós prossigamos, servindo a Deus, buscando a Ele, não desanimando, não olhando para as coisas deste mundo, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos.
A nossa vitória, a nossa salvação está mais perto do que nunca. Breve Jesus voltará. Glória a Deus. E aprova a Deus que encontre uma igreja perseverante, uma igreja que o busque, uma igreja que caminhe sem olhar para trás, que não desanime, que tenha a marca de Cristo em si, porque nós fomos chamados para dar frutos e frutos dignos de arrependimento. Ele nos escolheu, irmãos. Olha que amor eterno. No meio de tanta gente, bilhões e bilhões de pessoas, o Senhor escolheu a mim e a você para ser salvo. E não foi por mérito nosso, porque não tem nada que nós podemos fazer para chegar a ser salvo, para ter mérito, para conquistar a salvação. Porque a nossa salvação, ela depende dele do início ao fim. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Depende dele. Nós somos dele, propriedade exclusiva. Quantas vezes nós olhamos para nós e achamos que o mundo não nos enxerga, que não temos valor para ninguém, a minha vida parece que não tem sentido. Mas quando você olha para a Bíblia, para a cruz, e vê o sofrimento que Jesus teve há mais de 2000 anos atrás, por mim e por você, é motivo de nós glorificar e agradecer Ele todos os dias por ter nos salvo. Nós estávamos destinados ao fogo do inferno, porque em Adão todos nós pecamos e caímos. Somos pecadores. Estávamos destinados à destruição, porque segundo a palavra de Deus, o pecado ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. A morte física, espiritual e a morte eterna. Mas em Cristo Jesus fomos salvos, redimidos. E a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nele nós agora temos a vida eterna, uma vida abundante. E este tesouro que está dentro de nós, ninguém pode tirar. Aleluia. O homem pode destruir até mesmo o teu corpo, mas ele não tem o poder de tirar a sua alma do céu. Por isso nós não tememos o que pode fazer o homem, mas nós reverenciamos e tememos a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Devemos servir a Ele de coração, nos entregar a Ele, sabendo que o fruto do nosso trabalho não é vão. Já foi dito aqui que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O Senhor está de braços abertos, de mãos abertas para nos abençoar com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas para isso nós temos que ter em nós a marca de Cristo. Glória a Deus. O brilho do Espírito Santo tem que raiar em nossas vidas. Aleluia. Para isso nós temos que buscá-lo. Porque uma vez que fomos salvos, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, agora não somos mais aquela velha criatura, o velho homem, a velha mulher, mas somos uma nova criação em Deus. A semente divina está dentro de nós. Agora, para que eu possa crescer na carreira cristã, amadurecer, eu tenho que me santificar. A santidade é um preceito importante na vida do cristão. Sem a santificação e a paz, ninguém verá o Senhor. Glória a Por Deus. isso é importante que nós venhamos nos abster das coisas do mundo, das paixões carnais, das coisas que atrapalham a vontade de Deus, e corramos para a paz, corramos para fazer o que é bom, justo e reto perante o Senhor, buscando a Deus com orações, súplicas e clamores, lendo, examinando a palavra de Deus, obedecendo a sua verdade,
tendo comunhão uns com os outros e comunhão com Deus, amando o nosso Senhor acima de tudo e de todos, e o nosso próximo como a nós mesmos. Para isso Ele nos chamou, para que nós fôssemos representantes de Cristo Jesus na terra. Ora, o Senhor Jesus ascendeu ao céu, mas Ele deixou uma promessa que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Portanto, Deus está presente em nosso meio, em nossas vidas, através do Espírito Santo. Esse Espírito que habita em nós, nós devemos viver pelo Espírito e andar em Espírito. Andar em Espírito é andar segundo a vontade de Deus, fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, praticando as boas obras, sendo justo, reto. E sabemos, irmãos, que vivemos numa presente geração, que vivemos num momento de muita conturbação política, social, econômica. Há muitas distrações, muitas coisas que tiram o nosso foco, muitos problemas que têm acarretado a humanidade. Sabemos que hoje o inimigo tem lutado para afetar a mente das pessoas, para desiludir, para enfraquecer e esfriar. E somente pela unção e ação do Espírito Santo nós conseguimos vencer a batalha. Somente firmados na rocha eternal que é Cristo Jesus, nós conseguimos prosseguir adiante. Não podemos mais brincar de ser crente. Aleluia. Não podemos, uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu faço, uma hora eu não faço, uma hora eu sou, uma hora eu não sou. Irmãos, o adversário de nossas almas tem lutado 24 horas para derrubar aqueles que estão de pé. E a palavra de Deus nos diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Se alguém falar que é fácil ser um cristão verdadeiro, não é. Há muitos desafios, há muitos obstáculos, muitas barreiras. O adversário de nossas almas oferece muitos pratos, muitas alternativas e atalhos, que na verdade são caminhos de morte, que afastam do Senhor. Mas quando nós nos voltamos para Deus, para buscar a sua face, para com o coração humilde se inclinar perante Ele, para fazer a sua vontade, Deus nos transforma, Deus nos dá a alegria da tua salvação. Ele muda a nossa rotina, muda a nossa história, muda o nosso pensamento. A palavra de Deus diz que para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que renovar a minha mente. Uma mente com Cristo é uma mente liberta do pecado, uma mente liberta das paixões humanas, é uma mente voltada para as coisas de Deus, que prioriza o reino dos céus, o reino de Deus. Ah, mas Jorge, você não sabe quantos problemas eu tenho. Irmãos, Jesus nunca pediu para nós focarmos nos problemas, mas focar nele. Olha o que ele diz: não se preocupeis com o que você vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, mas buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. E o apóstolo ainda diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar de vós, ele já está cuidando de vós. O importante é compreender e entender de que forma ele está cuidando, como Deus está tratando comigo, porque a intenção de Deus é aperfeiçoar os santos, a edificação da igreja, o crescimento espiritual de cada crente. Para isso nós temos que nos submeter à vontade de Deus. E se submeter à vontade de Deus é negar a si mesmo, é negar a sua vontade,
É deixar de fazer o que você quer para fazer o que Ele quer. É dar prioridade para a palavra dEle, para o que o Senhor nos buscou para fazer. Sabendo que aquele que nos chamou, Ele é fiel para concluir a obra. Ele começou a boa obra, Ele não vai parar enquanto não tiver terminado. E isso não depende do homem. Nós somos fracos e frágeis. Não depende de nós, depende dele. O que ele diz é: permaneça firme. Não pare no caminho. Mas estou fraco. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Ele te renova, Ele te restaura, Ele te enche do seu Espírito Santo, te capacitando para toda boa obra e palavra. Aleluia. É Ele quem faz. Não é pelo poder nosso, mas é pelo poder dele. Quando nós clamamos a Deus, buscamos ao Senhor, suplicamos pela sua misericórdia, Ele se faz presente e Ele muda o curso da nossa história. Glória a Deus. Nós somente temos que nos entregar, confiar no Senhor, porque o reino de Deus, o reino dos céus, não vai ser visto por visível aparência, não, está dentro de nós. Faça crescer este reino, que o reino de Deus possa se expandir entre nós. O reino de Deus é onde Deus governa, o reino de Deus é onde Deus controla, onde Ele é Senhor e nós somos súditos, servos. E se Ele é Senhor, Ele determina os meus passos. Nós fazemos segundo a sua vontade e o seu querer, e Ele trabalha em nossas vidas. Irmãos, nunca esqueça que o mesmo Deus que nos salvou, que nos livrou das garras da morte, Ele está incumbido pelo teu Espírito Santo de nos levar até aquele grande dia no céu. Ele não vai nos desamparar. O Senhor não nos abandona. Ele está conosco. Aconteça o que acontecer, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele supre nossas necessidades, Ele nos abençoa, Ele nos dá escapes e livramento, e Ele nos faz mais que vencedor, porque estamos em Cristo Jesus. Por isso, assim como o apóstolo Paulo disse aos romanos, esqueçam tradições humanas, picuinhas, desavenças, separações, mas se unam num só propósito, intenção de fé, porque na unidade do corpo de Cristo, Deus opera. Quando a igreja se une no mesmo pensamento e sentimento e intenção de fé, o poder de Deus se faz presente. E não há nada que para uma igreja que busca a Deus, que serve a Deus de coração, que está no centro do propósito de Deus. Muitas vezes você olha para o lado e fala: mas nós somos poucos, somos uma igreja pequena, poucos membros. Irmãos, lembre que a igreja primitiva era como esta igreja, poucos membros nas catacumbas de Roma, poucos membros nas casas em Jerusalém. Era uma igreja pequena, mas firmada no propósito de oração e busca incessante da face de Deus. Uma igreja que vigiava em oração, que perseverava na doutrina dos apóstolos e profetas. Uma igreja que tinha um sentimento unânime de contribuir, de ajudar, de perseverar, passando por todas as perseguições, mas não negava o Evangelho, não negava a palavra de Deus. Por isso, irmãos, se nós voltarmos às origens da igreja primitiva, buscando a Deus de coração, fazendo a sua vontade, nada, nem ninguém poderá parar a mão do Senhor sobre nós. Aleluia. Que Deus possa abençoar esta igreja firme. Lembre que Jesus morreu por nós. E Ele nos deu a garantia, através do Espírito Santo, que é o penhor da promessa, que nós não seremos abandonados em tempo algum, que Ele estará conosco.
Jesus diz: todo aquele que vem a mim virá, e eu de maneira nenhuma o lançarei fora, porque foi Deus o Pai que o enviou, e nós somos feitura dele. Lembre disso. Você não é um conhecido de Deus, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você tem uma promessa e uma herança, a qual Ele guardou reservado para nós no céu, e nós estamos caminhando. Fica firme, persevera na presença de Deus, para que Deus possa abençoar cada dia mais, e que a morte e a ressurreição de Cristo possa resplandecer em nosso coração. Possamos lembrar continuamente do amor de Deus por nós, para que possamos perseverar firmes, sabendo que aquele que nos chamou é fiel para cumprir a sua palavra. E agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.